A graça e a paz de Cristo esteja com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 3. A partir do versículo de número 13, fala sobre o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eis que eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, porque nós ainda vamos talvez olhar para um texto muito perto desse que nós acabamos de ler. A mensagem de hoje, ela tem um objetivo muito profundo. Toda mensagem tem um objetivo profundo, mas eu gostaria já de revelar o objetivo, é de você sair daqui sabendo quem você é. Você sair daqui sabendo quem você é. Algumas considerações que a gente pode fazer sobre isso é que a gente, desde que a gente nasce, que a gente vai crescendo e vai convivendo na sociedade, a gente vai sendo enganado pela mentira, não é? A mentira que engana. E o pai da mentira é o diabo. E existem 3 mentiras básicas que vêm da Bíblia. As mentiras não vêm da Bíblia, as mentiras estão lá relatadas na Bíblia, o diabo mentindo. E essas mentiras, elas falam sobre quem nós somos. São mentiras sobre nós. Mentiras sobre nós. E a primeira delas, não tem uma ordem assim, eu podia dizer qualquer ordem. A primeira que está me vindo à cabeça é a mentira que diz que a gente é o que a gente faz. Que a gente se sente alguém quando a gente faz alguma coisa, não é? Quando a gente se torna um profissional. E aí alguém pergunta: e você é o quê? Quem você é? Eu sou fulano, engenheiro. Eu sou fulana, estudante de nutrição. Eu sou ciclano, pedreiro. Enfim. E aí, algumas pessoas se sentem como não sendo nada, porque elas não chegaram no lugar onde elas queriam. Elas não estão fazendo o que elas gostariam de ter feito. Elas não estão fazendo aquilo que elas sonharam desde criança. Ou elas não estão fazendo aquilo que a sociedade diz que era para elas estarem fazendo, não é? E aí essa pessoa se sente um lixo. Porque ela ouviu e ela acreditou que ela é o que ela faz. Você é o que você faz. Se você fizer, então você será. Mas se você não fizer, então você não é nada. Inclusive, irmãos, eu gostaria muito que eu não fosse mal entendido, porque assim, eu sempre tive uma tendência muito grande para ser mal entendido, mas não culpo as pessoas. Se eu tive essa tendência, é porque talvez eu é que não estava explicando direito. Mas eu não quero ser mal entendido nessa palavra. Não quero aqui que você ache que eu estou defendendo que você não deve fazer nada.
Que você deve ficar deitado numa rede se balançando, sendo peso para os outros. Jamais. O que eu estou dizendo é que não é isso que diz quem você é. Entendeu? Não é isso que diz quem você é. Uma das provas de que essa mentira existe é que as pessoas falam assim para as crianças. Falavam, né? Nunca mais eu ouvi. Mas falavam assim para nós quando a gente era criança. Você tem que estudar para ser gente. Tem que estudar para ser gente. Todo mundo já ouviu isso aqui. Então, quem é você? Você não é nada, você não é ninguém. A pessoa fala por aí, né? Outros que têm cargos altos na sociedade dizem assim: você sabe com quem você está falando, não é? A pessoa às vezes tem um cargo, uma posição que ela considera elevada. E considerando esta posição elevada, ela diz: você sabe com quem? Porque é isso que eu sou. Eu sou essa posição que eu ocupo. Eu sou o presidente, eu sou o superintendente, eu sou o supervisor, eu sou o gerente, eu sou o gestor, eu sou o juiz. Então as pessoas começam a achar que elas são o que elas fazem. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Inclusive, provavelmente essa foi a primeira mentira que foi dita no universo. No Éden, quando a serpente está ali na conversa com Eva, ela diz assim, coma e você será, não é? Faça e você será. Quando você fizer, você será. Você não é. Mulher, você não é. Homem, você não é. Humano, você não é. Você não é nada. Mas você, para ser, precisa fazer algo. Coma que você será. Grande mentira, porque Deus criou homem e mulher já dizendo quem eles eram. Eles já nasceram sendo gente. E eles já nasceram sendo quem era, já foram criados sendo quem eram. Eles já eram, entendeu? Eles já eram. Eles não precisavam fazer algo para ser. Mas essa foi a mentira que o diabo contou. Você precisa fazer para ser. Meus irmãos, se somente essa verdade que eu estou aqui contando da palavra de Deus conseguisse penetrar no mais profundo do ser de cada um aqui, de cada ser humano, muita coisa seria curada dentro de muita gente. Porque tem muita gente que se sente um nada, se sente um lixo. Tem muita gente que está frustrada, acabada, derrubada, porque ela pensa que ela não é. Por quê? Porque ela não faz, entendeu? Ela não faz. Ou então o que ela faz, ela considera como algo muito sem importância, sem relevância. As pessoas não aplaudem, né? Não tem notoriedade. Então tem essa mentira aí sobre nós, né? Mas tem também uma segunda mentira, que é você é aquilo que dizem sobre você. Isso aí é outra mentira. Você é aquilo que dizem sobre você. O que as pessoas andam dizendo sobre você? Se elas disserem o que é bom, será muito bom para você. Mas se elas disserem o que é mal, será muito ruim para você, porque você vai ficar deprimido, vai ficar acabrunhado, vai ficar entristecido, vai se sentir rejeitado, desprezado, porque você acredita que o que estão dizendo sobre você é quem você é. Ninguém que convive com a gente, por mais que nos conheça,
E de novo, não quero ser mal entendido, porque tudo tem uns dois lados. Tudo tem dois, até uma bola tem dois lados, que é o de dentro e de fora, logo para revelar. Não estou com isso querendo dizer que a gente deva desprezar a opinião das pessoas, de modo algum. Desprezar a exortação, a admoestação. Foi pregado um dia desse aqui nessa igreja que a gente tem que admoestar uns aos outros e as pessoas têm que acolher. A irmã vem me admoestar, o irmão vem me admoestar, me advertir, me exortar. Eu tenho que acolher aquilo. É Deus usando o meu irmão. Mas o que eu estou dizendo é que o meu irmão, por mais irmão que ele seja meu, a minha esposa, por mais esposa que ela seja, carne, uma só carne comigo, eu com ela, eu não tenho autoridade para dizer quem ela é, e nem ela tem autoridade para dizer quem eu sou. E ninguém aqui tem autoridade para dizer quem o outro é. Então, é outra mentira. A mentira de que quem nós somos é o que dizem de nós. E a terceira, talvez seja a mais popular, mas é mentira também. Que é, quem nós somos é definido pelo aquilo que nós temos. Que nós temos. É aquela velha história do ser e do ter. É aquele velho ditado que diz: nesse mundo só vale quem tem. Então, aí você sente que você é alguma coisa se você tiver alguma coisa. Os irmãos estão acompanhando, é fácil, né, irmão, de entender isso aí? É tão fácil porque quando eu vou falando aqui, vocês vão se lembrando de situações que provam que isto é verdade. Mas a maior prova que isto é verdade não é nem porque eu estou falando e porque vocês estão acreditando, é porque eu estou tirando isso da Bíblia. Isso aqui não é uma ideia minha. Isso aqui eu não li num livro. Isso aqui eu não pensei lá em casa quando eu estava meditando, filosofando. Aí a minha mente privilegiada chegou. Não, está na Bíblia. É por isso que vocês estão confirmando. É por isso que vocês estão vendo que é verdade. Tem 3 mentiras que contam sobre quem nós somos. A primeira delas tem a ver com o que a gente faz. Você só é se você fizer. A segunda tem a ver com o que dizem de nós. Você é aquilo que dizem de você. E a terceira tem a ver com aquilo que temos. Você é aquilo que você tem. Se você tem muito, você é muito. Se você tem pouco, você é pouco. Se você não tem nada, você é um nada. Aí o problema, meus queridos, não está em alguém dizer isso. O problema está em a gente acreditar nisso. Porque calar a boca das pessoas você não vai poder. Mudar a sociedade você não tem condição de fazer. Você não tem como mudar a cultura. Já está estabelecida há não sei quanto tempo, né? Mas você tem como mudar algo dentro de você, que é dar razão, dar ouvidos, preste atenção, dar ouvidos à única voz que tem autoridade para dizer quem nós somos. Amém? Só tem uma voz que tem autoridade para dizer quem nós somos. Em algum momento esta mensagem pode estar sendo entendida até como aquelas que eu condeno, porque eu condeno algumas mensagens. E os irmãos devem condenar algumas mensagens que exaltam o homem. Devem ser condenadas, viu, irmãos? Mensagens que exaltam o homem, elas devem ser condenadas. E em algum momento essa mensagem parece que ela vai exaltar o homem. Olha, dizendo que o homem é... Não é isso. Não é isso. Eu quero com esta palavra exaltar o nosso grandioso e maravilhoso Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
porque ele amou, ele nos amou. Por que que eu li o texto que eu li? Porque no final do texto que eu li, Jesus de Nazaré, saindo da água, representa cada um dos novos humanos, cada uma das novas criaturas. Jesus de Nazaré representa o primeiro que é de uma nova linhagem, a linhagem do novo homem, os nascidos de novo. Em Romanos 8, 29, diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então ele é o primeiro. E depois dele viriam muitos outros semelhantes a ele. Não no sentido de que seriam salvadores, mas no sentido de que olhando para Jesus, a gente entende quem a gente é. Vamos com calma. O que é dito sobre Jesus? O que é dito sobre Jesus no final do texto que eu li? Hein? Tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. Amém? Quem é que está dizendo isso, irmãos? O Deus Pai Todo-Poderoso. Somente Ele pode dizer quem alguém é. E o interessante é que logo depois que Jesus ouve quem Ele é, Jesus sabia quem Ele era. Desde que Ele nasceu, Ele sabia quem Ele era. Aos 12 anos, Ele disse para a mãe dele: por que você me procurava? Você não sabia que eu vim para cá para tratar dos negócios do meu pai? Ele sabia, mas ele precisava ouvir quem ele era. Ele passava horas e horas nos montes, fazendo sabe o quê? Ouvindo a voz de Deus sobre quem ele era. Eu e você passamos horas e horas diante de telas. E quando não estamos diante de telas, estamos diante de boletos. E quando não estamos diante de boletos, estamos diante de contendas. E quando não estamos diante de contendas, estamos diante de perrengues. E quando não estamos diante de perrengues, estamos diante dos nossos próprios pensamentos, as preocupações. A gente não para um instante para ficar quieto, ouvindo a voz de Deus. Ouçamos a voz do Pai. Ouçamos a voz do Pai. Isso é uma disciplina espiritual que a gente tem que se impor. Nós temos que nos impor esta disciplina de parar e ouvir a voz de Deus. Isso é comunhão. Jesus nada fazia sem ouvir a voz do Pai. E como é que eu vivo aí fazendo e acontecendo sem parar, numa hiperatividade de vida, sem parar para ouvir a voz do Senhor? Como é que loucura é essa, irmãos? Que falta de senso, de sensatez é essa? Que Jesus parava e me mostrava como é que eu tinha que fazer. Ele me mostra como eu tenho que fazer. Ele mostra como você tem que fazer. Faça como Jesus. Pare e escute a voz do Pai. Quem parar para escutar a voz do Pai vai ouvir assim: tu és meu filho amado. Qualquer um de vocês aqui, o Pai diz: tu és meu filho amado. Amém? Isso aqui não é teologia coach, não é mensagem de exaltação do homem, porque ninguém aqui está sendo exaltado, nós estamos sendo amados. Dá para entender a diferença, irmão? Dá para entender ou não dá? Porque esse negócio de exaltar é só para Deus. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, e mais ninguém, só Ele é exaltado. O problema das relações é porque às vezes a pessoa confunde exaltação, amor com exaltação, não é? Não é para o marido exaltar a mulher, e nem para a mulher exaltar o marido, e nem os pais exaltarem os filhos, e os filhos exaltarem os pais, como tem acontecido muitas vezes. É para ter amor.
Então não estou dizendo nada aqui que nos engrandeça, eu estou dizendo que nós somos amados, glória a Deus por isso. Por que que não nos engrandece? Porque nós fomos amados sendo nós ainda pecadores. Eu poderia pregar esta mensagem em qualquer lugar, dentro de um presídio, uma multidão de criminosos, e eu dizer: olha, Deus está dizendo que ama cada um de vocês que estão aqui. Ou seja, vocês todos que estão aqui nesse presídio são filhos amados de Deus. Não interessa o que você fez, não interessa o que dizem de você, e não interessa o que você tem, você é um filho amado de Deus. Agora entenda bem. Todo aquele que entende que é um filho amado de Deus, obviamente ele precisa viver como um filho amado de Deus. Então, quando eu disse não interessa o que você fez, eu não estou falando que um filho amado de Deus tem liberdade para fazer o que quiser. Não. Lógico que o filho amado de Deus não tem liberdade para pecar, ele nem quer pecar, ele quer retribuir este amor imenso, do qual ele é alvo constante. O Senhor nos ama constantemente. Então essa verdade, se entrasse na nossa cabeça, ela nos protegeria de muitas dores, de muitos sofrimentos desnecessários, porque a vida já é muito cheia de sofrimentos, irmãos, para a gente ainda ter sofrimento desnecessário. Não tem como escapar de sofrimento na vida, mas tem gente que ainda está sofrendo coisas que não precisaria estar sofrendo. Você não precisa estar sofrendo porque você não faz aquilo que você sonhou, ou porque você não faz aquilo que dá dinheiro. Eu fiz até esse comentário rapidamente assim, eu dei um exemplo lá na congregação do José Walter, e vou soltar esse exemplo aqui também. Imagine você ter um filho que está cursando medicina, e ele está no 5º ano de medicina, perto de terminar. Isso é um negócio assim que engrandece as pessoas, não é? Não é, irmão? Engrandece, né? Aí ele diz assim: não, mas pai, mãe, é o seguinte, mãe, não é para mim isso aqui. Eu quero ser feirante, eu quero trabalhar de feirante, eu quero vender tempero, eu quero vender chamichurri. Eu quero ficar de um lugar para o outro. Na terça eu estou ali na Rua da Mata, na quinta eu estou ali na Rua Tupi. As irmãs estão rindo, né? Aí o que vai acontecer dessa família, irmão? Hein? A tristeza medonha, né, irmã Helena? Como é que essa mãe vai ficar, esse pai, as pessoas ao redor, o povo da igreja vai dizer o quê? Meu filho não faça uma loucura dessa. Aí eu pergunto a vocês, irmãos, e Jesus olhando lá, e o Deus Pai olhando lá de cima, para esse rapaz que largou medicina e está indo ser feirante, o que é que Jesus está sentindo com essa mudança? No que isso toca Jesus? Jesus fica assim tão mexido com essa família, fica assim tão... Jesus não está nem aí. O Deus Pai não dá a mínima se um sujeito é formado em medicina ou se ele é um feirante. Ele é um filho amado de Deus. Bestas somos nós, atrasados somos nós, inferiores somos nós, que ficamos todos cheios de dedos com essas coisas. Mas para o Senhor, Ele olha e diz: esse menino estava fazendo medicina, 5º ano, largou, foi ser feirante. Quando ele estava fazendo medicina, ele era um filho amado meu, ele não era um estudante de medicina, e agora ele vai ser feirante, continua sendo um filho amado meu. E o que eu quero para a vida dele é que ele seja como aquele que é o modelo de filho amado, aquele para quem eu disse no dia do batismo dele: esse é o meu filho amado, eu quero que ele seja como ele. Se ele fosse médico, que ele fosse um médico semelhante a Jesus, e se ele fosse um feirante, que ele seja um feirante semelhante a Jesus. Isso é o que interessa, o resto não importa.
Agora vai tentar enfiar isso na cabeça da sociedade. Mas o reino de Deus é assim mesmo, irmão. O reino de Deus é revolucionário. O reino de Deus é para virar as estruturas adoecidas da nossa mente para nos curar. É para nos curar. Porque nós somos adoecidos de tantas vozes que nós escutamos. A gente escuta vozes demais. Mas a gente deveria calar todas essas vozes e escutar a voz de Deus. Tu és meu filho amado. Olha o Satanás, o que ele diz aqui logo depois, nas tentações. Eu não vou ler não, né? Mas você pode olhar para conferir. O Espírito Santo logo depois levou Jesus para o deserto. Aí lá vem o Satanás, chega para Jesus e diz assim: olha, se tu és, faça, não é não? Se tu és filho de Deus, prove fazendo isto, transformando essas pedras em pães. É daqui que se tira essa mentira. Essa mentira é do diabo. Você é, se você fizer. Se você é mesmo filho de Deus, você vai transformar, você vai fazer isso aqui. E Jesus, o que diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus não se abalou com essas palavras do diabo? Porque ele já sabia que ele era o filho, era e é o filho amado de Deus. Ele não precisava fazer para ser, entende? Depois, qual é a próxima tentação que vem? Qual é a próxima tentação que vem? Não é aquela que ele leva ele para o templo? É isso? Para o pináculo do templo, né? Tem até um pastor que diz assim, interessante, que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. E o diabo é que leva ele para o templo. Né? O diabo leva ele para o templo. E aí lá no templo, o diabo diz, se joga daqui. Está escrito que os anjos vão te segurar. Por trás disso tem o quê? As pessoas vão ver. Quando você se jogar e você não cair, as pessoas vão ver e elas dirão quem você é. Elas te aplaudirão. Esse é o cara, esse é o bom. Se elas disserem, aí você será. Outra mentira do diabo. Jesus não se abala com essa mentira, porque ele sabia quem ele era. E a terceira é exatamente aquela do T. Tudo isso eu te darei, estes reinos todos eu te darei. Você terá essas coisas, se você prostrado me adorar. É importante para você ter. Essa era a mensagem do diabo. Aí nessa hora Jesus o repreende e manda ele embora, não é? Porque só Deus é que deve ser adorado. Então, irmãos, essa verdade está revelada há muito tempo. E nós continuamos muitas vezes subjugados, humilhados, esmagados por essas mentiras. Não deixe, não permita que essas mentiras tirem a sua paz. Porque a verdade é uma só. Você é um filho amado de Deus. Isso não significa que você é um filho. Escute, limpe os ouvidos aí direitinho para você. Eu disse amado, eu não disse mimado. Você não é um filho mimado de Deus, você é o filho amado de Deus. Porque este filho amado de Deus, chamado Jesus, ele foi amado, ele foi abençoado, ele foi ungido, mas ele foi partido. E ele foi doado. Jesus é este pão que foi tomado pelo Pai, depois abençoado pelo Pai, depois partido pelo Pai e depois oferecido pelo Pai. E assim como ele é, nós também devemos ser. Nós somos amados, fomos tomados, escolhidos, fomos abençoados para sermos partidos e oferecidos em amor uns dos outros.
Nós não vivemos para nós vivemos para o outro. É para ser assim como Jesus. E todas essas verdades que eu estou dizendo aqui se fundamentam no sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. É por causa do sangue dele que nós podemos concluir, que nós podemos ter a revelação, que nós podemos ter no nosso coração o entendimento de que nós somos filhos amados do nosso Pai. Que essa verdade fique firme dentro de nós e que ela produza frutos na nossa vida, que ela traga cura para o nosso ser e produza frutos que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Amém.